Meu nome é Maria Lima e é um enorme prazer estar falando com você aqui na Rádio Web Alemão. A Rádio Web Alemão é uma rádio ambiental que faz parte da parceria estabelecida entre o Centro Universitário Augusto Mota, Uniswan, e a organização não governamental Espaço Democrático de União, Convivência, Aprendizagem e Prevenção, a EDUCAP. Hoje nós vamos falar acerca de um tema muito importante e bastante atual relacionado ao meio ambiente, que é o desenvolvimento sustentável. Esse assunto é de fundamental importância para a manutenção da vida de todos os seres que habitam o planeta Terra. Certamente você já ouviu falar sobre esse assunto. Ele é um assunto contemporâneo e amplamente discutido em todos os níveis. Isso se aplica à nossa vida, se aplica à questão específica do meio ambiente, se aplica às relações políticas e econômicas, enfim, é um conceito relativamente amplo. O conceito de desenvolvimento sustentável se estabelece a partir da necessidade dos seres humanos utilizarem os recursos naturais da Terra de forma racional, para que as gerações futuras também tenham acesso a esses recursos. Isso implica em dizer que eu posso utilizar os recursos naturais da Terra, mas eu preciso fazer de uma forma que as gerações futuras não fiquem prejudicadas, que as gerações futuras também tenham acesso a esses recursos. E agora vamos entender como é que esse conceito de desenvolvimento sustentável surgiu e como é que ele se tornou tão amplo, tão conhecido. Até a primeira metade do século XX, a relação dos seres humanos com a natureza era uma relação muito danosa aos recursos naturais. Os seres humanos utilizavam os recursos de maneira descontrolada. Era como se a humanidade entendesse que os recursos naturais da Terra fossem todos infinitos. Esse comportamento predatório tem início na primeira Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra no século XVIII. E transformou a produção e o comércio mundiais. Os recursos passam a ser utilizados de maneira mais intensa. Um marco histórico para tentar controlar a utilização de recursos naturais de maneira desenfreada ocorreu no ano de 1972, ocasião em que a Organização das Nações Unidas, a ONU, promoveu a primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente na cidade de Estocolmo, na Suécia. Esse encontro foi muito importante, porque foi a primeira vez que líderes de praticamente todos os países do mundo se sentaram para discutir questões ambientais. A partir do momento em que os países reconheceram a necessidade de pensar o meio ambiente, é que as questões ambientais foram colocadas em prática. Foi também na primeira Conferência Internacional que surgiu o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Podemos destacar o ano de 1987 como o ano da evolução do pensamento ambiental. Aconteceu a divulgação de um documento muito importante, chamado Relatório de Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. Foi publicado em outubro de 1987 e foi o primeiro documento que estabeleceu uma relação direta entre o meio ambiente e a economia. A partir deste documento é que os países vão começar a tratar da questão ambiental, também como política pública. A economia passa a ser pensada como sendo um aspecto importante da sociedade, juntamente com o meio ambiente. A ideia é que meio ambiente e economia possam ser percebidos juntos. Ou seja, é preciso desenvolver a economia, mas também é preciso pensar no meio ambiente. Eles não podem mais ser pensados como elementos dissociados, mas em conjunto. E, através desse relatório, é que a humanidade vai conhecer o conceito da sustentabilidade, ou seja, que percebe a necessidade de se utilizar de forma racional os recursos do planeta. Em 1992, a ONU promove a segunda Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, e ela ocorre no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.
Esse encontro também é conhecido como Rio 92 ou Eco 92. A partir dessa data, as conferências internacionais passam a ocorrer a cada 10 anos. Nesse intervalo, os países passam a se encontrar para tratar de problemas ambientais específicos. A partir de 1992, os líderes políticos passam a compreender que o desenvolvimento sustentável é o único caminho que a humanidade pode tomar para a preservação do planeta. Em 2015, a ONU promoveu uma conferência para o desenvolvimento sustentável. Nesse encontro ficou estabelecida a chamada Agenda 2030, que é a união de uma série de fatores, uma série de diretrizes que devem ser aplicadas por todos os países do mundo ao longo do século XXI. A base de todas essas diretrizes é a sustentabilidade. São estabelecidas regras e parâmetros que os países precisam colocar em prática para que o desenvolvimento sustentável seja propagado. São 17 os princípios da Agenda 2030, partindo de 4 principais dimensões: social, ambiental, econômica e institucional. Os ODS defendem que é necessário levar o mundo a um caminho sustentável, com medidas transformadoras. Assim, foram definidos 17 objetivos e 169 metas globais interconectadas, a serem atingidos até 2030, que ficou conhecida como Agenda 2030. Na agenda estão previstas ações nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução da desigualdade e tantas outras temáticas. Há questões que dependem da ação de governos e grandes empresas globais, mas há recomendações também mais específicas, com olhar voltado às comunidades e especificidades de cada local do mundo. Quais são os ODS? Eles são os seguintes. ODS número 1, erradicação da pobreza. Visa acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. ODS número 2, a fome zero e agricultura sustentável. Visa acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição. E promover a agricultura sustentável. ODS número 3, saúde e bem-estar. Visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e em todas as idades. ODS número 4, educação de qualidade. Visa assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade. E promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. ODS número 5, igualdade de gênero. Visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. ODS número 6 água limpa e saneamento. Visa garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. ODS número 7, energia limpa e acessível. Visa garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. A ODS número 8 o trabalho decente e crescimento econômico. Visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. ODS número 9 indústria, inovação e infraestrutura. Visa construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. ODS número 10 redução das desigualdades. Visa reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. ODS número 11 cidades e comunidades sustentáveis, que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
ODS número 12 é consumo e produção responsáveis, visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. ODS número 13 é ação contra a mudança global do clima, visa tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. ODS número 14 é vida na água, visa a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. ODS número 15, vida terrestre, visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. ODS número 16 é paz, justiça e instituições eficazes. Visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar um acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. ODS número 17 é parcerias e meios de implementação. Visa fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Agora, só resta que os países do mundo se empenhem para fazer com que esses objetivos avancem. Terminamos o programa por aqui. Agradeço a sua atenção e continuem acompanhando os nossos encontros, em que vamos tratar de questões ambientais relativas à sustentabilidade do planeta. Até a próxima!